Graças e paz, meus irmãos. Eu convido a todos que abram a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós iremos ler do versículo 4 ao 12. Isaías 53, do versículo 4 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Feche os olhos e vamos rogar ao nosso Senhor. Pai de amor, Pai das luzes, mais uma vez, Pai, levantamos nossas vozes em clamor ao Senhor, sabendo, Deus, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e conhecedores que o Senhor é santo, justo e bom. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe na exposição dessa palavra, e que o teu povo, Senhor, venha ser edificado pela santa e bendita palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude com teu Santo Espírito e que possamos, Pai, glorificar o seu nome somente e que toda a honra e toda a glória possamos dar ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo que o Senhor fale com cada um de nós que aqui estamos por meio das Escrituras Sagradas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós lemos aqui um texto de Isaías, capítulo 53, que é o texto mais claro do Antigo Testamento, que fala sobre o Messias. Que fala sobre a promessa do Messias. Promessa porque Isaías escreveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então, 700 anos antes de Jesus fazer-se carne e habitar entre nós, Isaías recebeu essa profecia da parte de Deus e descreveu como seria a vida e o ministério do Messias. Como seria a realização dessa obra. Então, sem dúvida, o texto mais claro, a profecia mais clara sobre a vinda e a obra do Messias. O Messias prometido de Israel. Meus irmãos, o homem geralmente tem muita dificuldade em compreender
em obedecer e principalmente em se submeter ao plano de Deus. O homem tem uma dificuldade terrível para compreender, obedecer e submeter-se ao plano de Deus. E com frequência se vê em desacordo com esse plano e, pior ainda, agindo contrário ao plano de Deus. É muito frequente isso. Ele se vê agindo contra a vontade soberana do nosso Criador. Quando isso acontece, o resultado é desastroso. É terrível. Vocês se lembram quando Saulo, que depois teve o nome mudado para Paulo, mas nesse período ele era Saulo de Tarso, quando ele perseguia a igreja de Cristo, e Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e a voz que se ouve do Senhor é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar significa resistir. E aguilhões, né, quem talvez aí teve uma vida no campo, saiba que os aguilhões uns espetos de ferro usados para prenderem o gado na carroça. E se o boi for muito bravo, ele vai recalcitrar contra esses aguilhões e vai acabar se ferindo, né? Então, Cristo, quando fala para Paulo, dura coisa para ti recalcitrar os aguilhões, é como se estivesse tendo essa figura em mente. Ele estava lutando contra algo que ele daria vida depois. Contra algo que ele seria um dos principais pregadores e missionários da igreja primitiva. Então ele estava lutando contra a vontade de Deus, até que o Senhor muda o seu coração, e aí ele passa a se tornar um grande discípulo de Cristo. Mas não foi só Paulo que cometeu esse erro. Outro apóstolo que não entendeu o plano de Deus e foi duramente repreendido por isso foi Pedro. Em Mateus 16, do 21 ao 23, o Senhor Jesus ele está comunicando ao seu pequeno grupo de discípulos o plano de Deus, revelando para esse grupo a chocante verdade que era necessário que o Messias sofresse, morresse, fosse sepultado e ressuscitasse. Então o Senhor Jesus está apresentando essa verdade do que iria acontecer com Ele mesmo. Porque versículos anteriores, Pedro teve aquela grande revelação de falar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que estás nos céus. Então, logo após isso, o Senhor fala: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e façam com Ele, né, tudo o que eles quiserem. Ou seja, Ele ia sofrer, ia acabar morrendo por causa desse sofrimento. Então Ele está revelando esse plano para o seu grupo de discípulos, para os 12. E aí quando Jesus acaba de falar, quando o Senhor acaba de falar esse plano, Pedro chama ele de canto. A Bíblia diz que Pedro, chamando de canto, começa a censurá-lo ou reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O Senhor estava falando do plano de Deus, da redenção, para os seus discípulos, e Pedro não estava querendo aceitar essa verdade. Não estava querendo, ele estava resistindo ao plano de Deus. Então ele chama Jesus de canto e fala: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E aí a resposta de Jesus foi: arreda-te, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Por isso que eu disse, geralmente o homem não compreende as coisas de Deus. Ele cogita apenas as coisas naturais, as coisas do homem. E o Evangelho é isso. O Evangelho, para o mundo, é ilógico. Para o mundo, é loucura, é escândalo. Mas a Bíblia diz que para aqueles que forem alcançados, Paulo fala que para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus. Meus irmãos, para compreendermos esse plano de Deus maravilhoso, de salvação da alma do homem, nós precisamos, é necessário entendermos
a tenebrosa condição da humanidade caída. Se você não entender que a humanidade está em rebeldia constante e contra o Senhor, você não vai conseguir entender a graça de Deus na redenção em Cristo. Então, nós vamos entender um pouquinho essa condição do homem. Paulo deixa bem claro em Romanos 3, no versículo 9 ao 12, que toda a raça humana, tanto gentios quanto judeus, todos estão condenados diante do Senhor. Porque ele diz que não há um justo, não há um sequer. Né? Alguém pode perguntar, mas não há nenhuma exceção, tem tanta gente boa nesse mundo. A Bíblia é enfática em dizer, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Então, todos os homens estão condenados. Como Paulo diz em outro texto, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E após esse pecado entrar no mundo, graças à desobediência do primeiro casal, a humanidade caiu em miséria espiritual e se tornou incapaz de restabelecer essa comunhão plena que desfrutavam com o Criador lá no início, lá no Éden. Então, por um homem entrou o pecado no mundo e esse pecado foi se espalhando para toda a humanidade. O texto de Paulo aos Romanos é importante para entendermos a condição humana referente a Deus e para compreendermos o valor das promessas que nós lemos aqui em Isaías 53. Nós temos que entender a condição desesperadora do homem, miserável, que o homem se encontra, para nós compreendermos o valor dessas profecias que Isaías disse e os seus cumprimentos. Então, eu vou colocar aqui algumas verdades sobre a humanidade caída. Primeiro, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. É o início do pecado. Entrou lá no Éden. Entrou com o primeiro casal pela desobediência de Adão e de Eva. Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. Assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos. Inteiramente corrompidos. Então, a condição do homem foi ficando cada vez pior. Terceiro, sendo eles tronco da humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e sua corrupção transmitida a toda a posteridade. Então nós herdamos o pecado de Adão e de Eva. Todo homem herda esse pecado. Então logo, o pecado original, como é dito pelos teólogos, é passado a todas as pessoas, todos os homens, não tem ninguém que escape. Quarto, devido a essa corrupção original, os homens ficaram adversos ao bem e inclinados ao mal. Adversos ao bem e inclinados ao mal. Essa é a condição que o homem se encontra. E quinto e último, todo pecado, tanto o original como o atual, que nós praticamos diariamente, sendo transgressão da justa lei de Deus, torna culpado o pecador. E por esta culpa, ele está sujeito à ira de Deus. É o que Paulo nos ensina em Romanos 1, que Paulo nos ensina em Efésios 2. A maldição da lei, a morte, a miséria espiritual, temporária e eterna. Então o homem está sujeito a tudo isso. A maldição da lei, porque é um transgressor, a morte, porque o salário do pecado é a morte, a miséria espiritual, porque a pessoa sem Deus no mundo é um miserável, e a morte temporária, né, porque todos irão morrer, e eterna, que é a mais grave. Que é a morte eterna que Jesus diz em várias passagens. Meus irmãos, isso é o que a teologia reformada chama de depravação total. O pecado corrompeu toda a raça humana. E por mais que o homem tente fazer algo bom, sempre vai ter algo corrompido na sua vontade, nas suas ações, no seu pensamento. De alguma forma, não vai ser perfeito essa ação diante de Deus.
ela vai ser corrompida em alguma esfera, em alguma medida. Que situação desesperadora é a do homem. Situação terrível. Parece não haver uma solução definitiva para o grande problema dos homens. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, prometeu solucionar de uma vez por todas o problema do pecado humano. Lá no começo, no Éden, quando Deus conversa com o homem, ele faz uma promessa. Quando ele está falando dos juízos, dos castigos ali para o homem, para a mulher, para a serpente, para a terra, ele fala que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Esse é o primeiro anúncio do Evangelho, é a primeira promessa de Deus da sua gloriosa graça, da promessa de restauração, de redenção da humanidade caída. Lá no início Deus já fala, mas a semente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Então, desde o Éden, Deus já tinha prometido pela sua misericórdia uma restauração. E os tempos foram passando. E o texto que lemos aqui em Isaías 53, queria que os irmãos deixassem aberto o texto. Isaías detalhou claramente como Deus faria isso. Porque algumas profecias do Antigo Testamento, elas não são tão claras em referência ao Messias. Mas Isaías aqui, ele diz de forma muito lúcida e clara, de que o Messias viria, ele teria que cumprir justamente todas essas profecias. E que são profecias muito complicadas e difíceis de se cumprir. Nós vamos estar vendo isso. Então, irmãos, nós podemos dividir esse texto de Isaías 53 em 3 pontos. Do versículo 4 ao 5, nós vemos a descrição do Messias, que o Messias sofreria o castigo dos eleitos de Deus. Primeiro ponto, o Messias, ele deveria sofrer o castigo, não por seus pecados, mas do povo de Deus. Ok? Segundo ponto, nós vamos ver do versículo 6 ao 9, o Messias obedeceria, a Deus perfeitamente. Ele teria que ter uma vida de retidão absoluta, sem pecado, obedecendo a Deus em tudo, cumprindo a lei perfeitamente. Porque se não acontecesse isso, era um falso Messias, seria um falso profeta, um falso Cristo. E do 10 e 12, o Messias separaria e justificaria um povo exclusivo para Deus. Então essa é a missão do Messias. Receber o castigo do povo de Deus, obedecer a Deus perfeitamente, cumprir a lei perfeitamente e separar e justificar um povo exclusivo para Deus. Vamos ver o primeiro ponto do versículo 4 e 5, irmãos, na qual nós vemos o profeta afirmar que o Messias sofreria pelos pecados dos eleitos, Ele sofreria de maneira substitutiva a punição pelo pecado do seu povo. Vejam aí, logo no versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele sofreu pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então era necessário que o Messias sofresse, era necessário que o Messias recebesse o castigo de Deus, que nós merecíamos. Ele recebeu sobre Ele para nos dar paz, para nos dar salvação, de forma substitutiva, semelhante do que acontecia no sacrifício no templo, O povo pecava e levava como oferta um animal que sofreria a culpa no seu lugar. Morreria pelo povo, como uma oferta, um sacrifício a Deus.
Era necessário um sacrifício perfeito, porque o sacrifício de animais não era perfeito. Então, Deus exigia, para que pudesse efetuar a redenção, um sacrifício perfeito. Tinha que ser um sacrifício perfeito para aplacar a ira de Deus. Para que o homem pudesse ter comunhão com o seu Criador novamente, era necessário esse sacrifício. Essa seria uma das grandes conquistas do Messias, se tornar o mediador da nova aliança. Essa era a sua grande função, entre o homem caído e o Deus Santo. Restaurar de novo a comunhão. Ele seria o grande sumo sacerdote que nos daria acesso ao trono da graça de Deus. Ele teria que cumprir cabalmente todas essas exigências da profecia. Dar sua vida em favor dos pecadores. Receber o castigo de Deus, sofrer em nosso lugar. Mas a realização, irmãos, desse duro trabalho de substituição de pecados, exigia alguém puro, exigia alguém aprovado por Deus, para remir os pecados dos homens. Não poderia ser qualquer um. Já disse que não poderia ser animais. Deveria ser o Messias, alguém puro, aprovado, imaculado. Parecia impossível alguém com tais credenciais. Quem pôde se encaixar nessa profecia? Felizmente, irmãos, o Novo Testamento lança luz sobre a realização desta profecia de Isaías. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Nós temos aqui o cumprimento da profecia de Isaías, nesses primeiros versículos. Louvado seja Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho
Pedro, Paulo, ninguém. Ninguém pode se encaixar nessa profecia. Esse Salvador deveria ter certas características e qualidades que são impossíveis para qualquer homem possuir ou realizar. Não tem outra opção. O Messias deveria cumprir isso aqui, senão era um falso Messias. Entretanto, o Novo Testamento nos apresenta o cumprimento dessa profecia em Mateus 1, versículo 23. Vão lá no Novo Testamento, meus irmãos, e vejam a profecia do Senhor. No capítulo 1, versículo 23 de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Esse texto aqui está se referindo ao nascimento de Jesus Cristo. O nascimento do nosso Senhor. Diz que Maria, sendo virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e deu à luz um menino e o chamou de Jesus. Qual a importância de Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo? Qual a importância de Maria ser necessário que ela fosse uma virgem e de que o fruto do seu ventre fosse gerado pelo Espírito Santo? Qual que é a razão disso? É justamente, meus irmãos, porque o Messias que estava sendo gerado ali pelo Espírito de Deus, ele não poderia ter pecado algum. Ele teria que vir a esse mundo sem passar pela contaminação de que todos nós passamos. A contaminação de ser descendência de Adão. E Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Um grande milagre Deus opera naquela serva de Deus. E ele nasce sem pecado. Ele não é contaminado pela herança maldita do pecado. Então a profecia se cumpre mais uma vez. Ele não tem a contaminação do pecado original. Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não somente nasceu sem pecado, mas ele teve uma vida sem pecado, uma vida santa, pura, justa e obediente a Deus. Certa vez ele discutindo com os fariseus, isso está no Evangelho de João, e eles estão numa discussão, os fariseus estão ofendendo o Senhor, e ele fala: quem de vocês pode me convencer de pecado? E todos se calam, porque não tinha nada de que acusar Jesus. Para forjar sua crucificação, eles pagaram, corromperam homens para dar falso testemunho contra Jesus, para que ele fosse condenado. Uma pessoa que nunca pecou em pensamento, nunca pecou em atitude, na sua fala, no seu procedimento. Santo, santíssimo de Deus. O santo de Deus. Então o Senhor Jesus cumpre perfeitamente a segunda parte do livro de Isaías, que diz que ele tinha que obedecer à lei, que ele tinha que obedecer ao plano de Deus, à voz do Pai perfeitamente. Não poderia reclamar, não poderia murmurar, deveria ser uma pessoa que nunca viu injustiça, que dolo algum saiu da sua boca. Só Jesus se encaixa nessa profecia, meus irmãos. Todos os outros líderes das religiões, todos eles nasceram em pecado e viveram em pecado. Tiveram alguns momentos de iluminação, de retidão moral até. Nós não negamos isso, mas ninguém, nenhum líder, nenhum guru, teve uma vida perfeita, santificada como o Senhor Jesus. Só Ele tem autoridade diante de Deus para efetuar a redenção da humanidade. Em Apocalipse, João revela que o livro estava na mão do Senhor, nosso Deus. E ele chorava porque não havia ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus, que era digno de tomar o livro e desatar os selos. Até que aparece a figura do Messias, glorificado, e toma da mão do Senhor o livro e desata os selos. Só Ele tem essa autoridade. Ele disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo.
Ele está à direita de Deus Todo-Poderoso. Mas ainda o texto diz que o Messias teria um trabalho penoso. Nós vemos isso no versículo 11. Diz que ele verá o fruto do penoso trabalho. Não seria fácil, meus irmãos. O Senhor Jesus, como Messias de Deus, ele teria um duro trabalho. Por que vocês acham que ele fez aquela oração no Getsêmani? Porque tem gente que pensa porque Jesus é Deus, ele não ia sentir dor, ele tinha resistência, ele não dependia de Deus. Todos os trechos que você lê no Evangelho, você vê o Senhor Jesus da dependência de Deus em oração. Ele se retirava e orava. Ele se retirava e levava, às vezes, os discípulos para orar com ele. Orai para que não caís em tentação. E naquela oração no Getsêmani, a Bíblia diz que gotas de sangue caem do seu rosto. Tamanha agonia que ele estava sofrendo. Então o trabalho seria penoso, seria difícil, mas seria satisfatório. Porque ele veria o fruto desse trabalho e se alegraria. Então, esse terceiro ponto mostra o trabalho do Messias finalizado. O versículo 10 diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Partiu de Deus esse plano da morte e do sofrimento de Jesus. Partiu do Senhor. Nesse terceiro e último ponto, Isaías nos revela que o Messias cumpriria cabalmente seu penoso trabalho e ficaria satisfeito, justificando a muitos. O profeta afirma que o trabalho seria concluído com sucesso. Vejam o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E no verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Já estava decretado que o Senhor cumpriria cabalmente o seu penoso trabalho e teria sucesso, triunfaria sobre isso. Então não haveria possibilidade de fracasso. O versículo 10, irmãos, nos mostra de maneira impressionante que o Cristo seria entregue à morte pelo desígnio do próprio Deus. Mas, voluntariamente, ele ofertaria a sua alma, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Não foi isso que Jesus disse? A minha vida ninguém tira, eu voluntariamente a dou. Eu voluntariamente a dou. Então o Senhor, de maneira submissa e voluntária, ele oferta a sua alma pelo pecado da humanidade. Quando falamos humanidade, referente aos eleitos de Deus. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu pelas suas ovelhas. Então, nós vemos aí o Senhor entregando a sua alma pelos nossos pecados, fazendo restituição pelo dano, pela ofensa causada a Deus, que nós causamos. Deus, ele é satisfeito com o sacrifício de Cristo. Deus recebe o sacrifício de Jesus de maneira plena e perfeita. Lucas 23, 46 diz que quando o Senhor Jesus estava em agonia naquela cruz, ele bradou. Ele gritou mesmo, literalmente, é o que o texto nos diz. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Esse era o cumprimento do versículo 10 de Isaías, quando diz que, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Essa profecia se cumpriu quando Jesus disse isso. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele ofertou a Deus a sua alma. Ofertou a Deus a sua vida. Entregou na mão do Senhor. De maneira determinada,
ele entregou sua santa alma como oferta pelos nossos pecados ao dizer: está consumado. O que estava consumado? O que Jesus quis dizer com essa palavra? Tetelestai, está consumado. O que ele quer dizer com isso? Está consumado a redenção dos eleitos. Está consumado a salvação das almas daqueles que Deus os chamou. O sacrifício foi pleno, estava feito. Como vimos, Cristo cumpriu os 3 pontos da profecia messiânica de Isaías. Primeiro, ele sofreu e morreu pelo seu povo. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Segundo, ele obedeceu a Deus perfeitamente em nosso lugar. Nós que somos incapazes de seguir, de cumprir a lei de Deus, o Senhor Jesus cumpriu em nosso lugar. E terceiro, ele separou com seu trabalho penoso um povo exclusivo para Deus. Essa foi a obra do Messias prometida e profetizada aqui em Isaías, que foi plenamente cumprida no Senhor Jesus Cristo. Quem pode chegar diante de Deus e se justificar sem ter Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Qual homem, no grande dia do juízo, pode chegar diante de Deus sem estar coberto no sangue de Jesus? Sem Cristo, irmãos, não há salvação para o homem. Sem Cristo não há possibilidade de redenção. Nós concluímos algumas verdades com esse texto. Primeiro, que não há mais profecia alguma a respeito do Messias para se cumprir. Ele já veio e realizou o que estava escrito a seu respeito. Está consumado. Não há mais profecia. Não tem que esperar mais o Messias. Os judeus estão aguardando o Messias ainda, porque eles não creem em Jesus, o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles estão condenados se eles acham que vão se justificar diante de Deus sem Cristo. Não tem mais profecia para se cumprir a respeito do Messias. Segundo, não há mais sacrifício algum a fazer pelos pecados. Cristo é o sacrifício perfeito, santo e definitivo de Deus. Já foi feito o sacrifício. Não precisa mais matar animais para fazer os sacrifícios diários no templo. O Senhor Jesus é o sacrifício perfeito, santo e definitivo. Outra conclusão, irmãos. Jesus comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, raças e nações, para serem povo exclusivo de Deus. Deus não trabalha somente agora com a nação, uma nação sacerdotal. Agora o Evangelho se espalhou por todo o mundo. E Deus tem de cada nação, de cada tribo, de cada raça, pessoas que Ele chama pela sua graça para ser igreja de Deus, para ser povo do Senhor. Quarto, através do seu sacrifício, Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus e reconciliou com o Pai aqueles que se achegam a Ele pelo Espírito Santo. Ele fez a nossa ligação com Deus. Ele é o mediador da nova aliança. Ele ofereceu gratuitamente salvação eterna e herança no reino de Deus. Nós temos essa graça de se achegar a Deus novamente, por intermédio de Jesus Cristo. Quinto, as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, você lê, ela não apresenta um outro caminho. Ela não apresenta uma outra forma do homem se chegar a Deus. Ela não apresenta uma outra maneira do homem caído se relacionar com Deus Santíssimo. Não tem outro caminho para que o homem possa receber perdão dos seus pecados, senão pela fé, unicamente pela fé em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a única verdade
Ele é a nossa vida eterna. É exclusivo. Os inimigos da igreja podem falar, mas os cristãos são intolerantes, são exclusivistas. Sim, nós somos assim porque as escrituras dizem que só existe um caminho. Então não tem como nós negociarmos a verdade. E se quiser chamar de intolerante, que chamem. Mas só existe uma verdade, não existe várias verdades. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. O Evangelho é isso. É passar pela cruz de Cristo para se chegar a Deus. Não existe atalho, não existe outra forma. Como no livro do Peregrino, né? Alguns quiseram fazer atalhos para chegar no reino dos céus. E tiveram uma grande decepção. Porque não passaram por Cristo. Sexta conclusão, irmãos. Haverá um terrível juízo. A Bíblia ela tem vários textos que falam que Deus há de julgar cada alma. Deus há de julgar cada vida, cada pessoa nessa terra. Esse juízo contra os homens será terrível. Homens que vivem sem Cristo e que ignoram a mensagem do Evangelho. Dão de ombros para o Senhor da nossa salvação. Jesus disse, lá em Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Há uma condenação esperando aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem como pregar outro evangelho. O evangelho de Deus também é juízo. E aí nós podemos pegar algumas aplicações para as nossas vidas, meus irmãos. E com essas aplicações eu encerro esse sermão. Primeiro, creia de todo o teu coração, de toda a tua alma, no sacrifício bendito de Jesus Cristo. Creia que Ele pagou o preço pelo seu pecado. Que você não pode fazer nada para contribuir com esse sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito de Deus. Somente Jesus tem autoridade para oferecer alívio e descanso para as nossas almas. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve, e acharei descanso para as vossas almas. Em Cristo nós temos descanso. Em Cristo nós temos a paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Um Deus que está virado contra nós, por causa do nosso pecado. Tanto o pecado original quanto o pecado atual que nós praticamos. Mas em Cristo nós temos essa maravilhosa paz com o Criador. Porque a sua ira foi aplacada com o sacrifício de Jesus. Então nós temos que crer nesse sacrifício. Porque se nós não cremos nesse sacrifício, estamos perdidos, irmãos. Não há mais redenção para o homem. Porque pelas nossas justiças nós não conseguimos se chegar a Deus. Segunda aplicação. Honre a Deus. Honre-o como seu único Senhor da sua vida. Honre-o como o único Salvador da sua alma. Dê glória a Deus. Honre ao Senhor. Assim como Cristo fez, sendo obediente até o fim. E terceiro e último, irmãos, viva de maneira digna de um filho de Deus. Se você nessa noite aqui foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, se você se diz cristão, nascido de novo, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, ande de maneira digna do Evangelho. Procurando agradar aquele que te chamou, que te justificou. Pois esse é o procedimento que deve ser dos santos de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes em seus caminhos. Que o Senhor Deus possa fortalecer os nossos passos na sua presença e que possamos viver nessa terra confiando em Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Amém.
Gostaria que os irmãos fechassem os olhos nesse momento. Então nós temos mais um momento de oração e clamar ao Senhor Deus, para que possamos aplicar a palavra dele em nossas vidas. Oremos, irmãos. Santo Deus, te louvamos, Pai, por tão grande amor que o Senhor demonstrou ao sacrificar o seu próprio Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo. Nós sabemos, Pai, que ao Senhor agradou moê-lo, o Senhor que determinou que assim fosse, que o homem pudesse chegar ao Senhor novamente, ter comunhão com o Senhor novamente, por intermédio de Jesus Cristo. Ó Deus Santo e bendito, nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos pela pessoa bendita de Jesus. Nós te louvamos porque nós temos conhecimento desse sacrifício. E um dia, Senhor Deus, a fé que é um dom do Senhor, que é um dom de Deus, habitou em nossos corações. E nós reconhecemos hoje, Deus, o teu grande sacrifício. E nós te louvamos, Senhor Deus, com um coração cheio de alegria, porque nós fomos alcançados pela tua graça. Porque nós recebemos da tua parte tão grande bênção, Senhor, que é ter comunhão com nosso Senhor amado Jesus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo em nossas vidas. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a caminhar nessa terra, peregrinando, porque é uma passagem que nós temos aqui. Nossa pátria não é aqui, Senhor, nossa pátria está nos céus. Que possamos, Pai, viver essa peregrinação de maneira digna. Que possamos viver, Senhor Deus, buscando te agradar em tudo, buscando santificar a nossa vida, a nossa mente, santificar a nossa casa ao Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, nessa difícil tarefa de levar o teu bom nome, Senhor Deus, em nossas vidas. E que o Senhor abençoe o teu povo que aqui se encontra. Que todos nós, Pai, possamos ir para as nossas casas com um coração cheio da tua palavra, refletindo sobre nossas vidas e buscando te agradar em todas as coisas. Essa oração que fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Convido